Olá, olá, boa tarde, tudo novo de novo. Hoje mais um encontro com a Adriana Santiago, minha queridíssima, que é minha professora, alguém que eu amo de paixão, admiro profundamente sua carreira, seu histórico. Ela vai estar aqui com a gente conversando sobre amor, 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 aquilo que a gente fala tanto nos relacionamentos. Amor que pode ser o que inicia um relacionamento e que acaba muitos relacionamentos. E quanto que muitas vezes a gente escuta a pessoa falar que ama, que quer estar perto e que isso, que aquilo, e muitas vezes, em menos de um ano, dois, acabou o amor. O quanto que a gente estrutura os nossos relacionamentos baseados no amor e quanto que os nossos relacionamentos são apenas aquilo que a gente coloca como eixo, como expectativa, e muitas vezes essa expectativa é frustrada. Eu quero dizer para você que a expectativa que você fez sobre o relacionamento, o outro não tem nada a ver com isso. Talvez ele não cumpriu aquilo que você queria, mas querido, querida, se abra para saber, conhecer e conversar com a Adriana Santiago hoje sobre o que é o amor à base dos relacionamentos. A Adriana já está entrando aqui. Hoje a gente conseguiu ajustar tudo, estamos aqui pontualmente, coisa linda e rica. Olha ela aí. Cheguei, eu acho que dessa vez pontualmente, né? Pontualmente, é isso aí. Como é que você tá? Deixa eu só ver uma coisa que eu ainda não estou te vendo, Hum. mas vamos lá. Aê! Agora eu tô te vendo pontualmente. Vamos Como eu sou, bater. Como né? você é sempre, sempre. Os Eu cursos, sou as de aulas, é pontualidade. tudo na hora. E isso eu sempre admirei, porque eu acho que é assim que a gente tem que ser na vida. Se a gente não consegue cumprir a primeira coisa, que é o horário, a gente não consegue cumprir nada, né? Olha, eu costumo dizer que ser Ah, pontual é uma questão de amor ao próximo. Eu não amor. posso dispor do tempo do outro, né? Eu tenho que estar ali, eu sempre sou pontual, porque eu acho que é uma questão de amor, já que o tema da live é esse, É né? Eu acho que verdade. ser pontual é ter cuidado com o outro, é ter carinho pelo outro. Na outra ocasião, que eu não consegui entrar porque por inabilidade, né? Você sabe que eu estava aqui tentando. Instagram aí, menina. Mas assim, a gente errou lá, não erra nunca mais, porque aprendemos, né? E se aprendemos, crescemos, temos que celebrar. Eu aprendi com você que a gente tem que celebrar cada conquista, tudo que a gente evolui. E é isso, a gente está crescendo, né? Difícil é você ficar estagnado. E não, se eu tô viva, eu tenho que crescer, evoluir, aprender a amar. E esse é o tema de hoje, né? Aprender a amar. O que é isso, esse raio de amor, hein, Adriana? Fala pra mim. Pois é, olha o que acontece, né? As pessoas acham que Ah, amor é aquela mágica que acontece, de repente eu amei. Não, amor é a aprendizagem, né? Olha aqui, o Marcelo, tem Marcelo, fotógrafo meu querido, Marcelo, Núbia, ó, tem a a Sônia, Marilúcia, é o uma, Tiago, tem uma galera. E a gente uma vai falar de galera. amor, Vai chamando todo mundo, aviãozinho, né? chama todo mundo aí para seguir, curtir, compartilhar. Vamos embora aprender o que é esse amor aí que tanto se É, fala, né? É Bela eu vou, ó, Fera, Branca de Neve, sei lá, Rapunzel, vou jogar minha trança pela janela. Será que é isso? A fantasia pois estranha? é, esse é o grande nó, né? Quando a gente fala de amor, Ilane, a gente não fala só do amor romântico, né? O amor entre Uhum. homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, ou homens e homens, no sentido romântico do termo. A gente fala do amor ao próximo. E eu acho que a Páscoa é um bom pretexto para a gente falar de amar ao próximo, né? É Então, verdade. assim, o amor para a psicologia positiva, que é uma área que a gente atua, né, Irlânia? O É amor para a verdade. psicologia positiva é uma força de caráter. Portanto, ele pode ser aprendido, ele não se dá pronto e acabou. Ele se constrói, é isso.
ele vai se construindo, a gente decide construir uma relação amorosa, ok? E aí, porque é diferente de paixão, né? Amor e paixão são duas coisas completamente distintas. A paixão, muitas vezes, muito mais destrói do que constrói. O amor, não. O amor é decisão, o amor é exercício, o amor é treinamento, o amor é atitude, né? Pontualidade é uma delas. A gente precisa ser pontual Atitude, ser para pontual, porque poder eu amo o amar próximo. próximo, né? E amar o próximo como a si mesmo, porque muitas vezes, aí eu já no mote cristão, né? É verdade. Apesar de eu não ter religião, eu sempre reitero isso, mas eu compreendo, entendo e exercito, né? Apesar de não ter uma religião, eu considero que todos nós somos irmãos, Sim. né? Então, e para a gente ser irmão, a gente precisa se amar, decidir se amar. E para a gente decidir se amar, a gente precisa estar atento ao próximo, né, Irlânia? E é interessante porque nesse período de quarentena, Covid, enfim, isolamento, nós estamos preservando, voltando a preservar os idosos, porque parece que o idoso foi tirado da sociedade, né? O amor pela sabedoria, por quem falava alguma coisa, a gente tirava, não tinha nem paciência com o idoso, né? E a gente tem preservado essas pessoas. Seria um ato de amor? Eu acho, na verdade, eu acho que a gente. O que eu percebo de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? A Terra foi obrigada a parar, o planeta foi obrigado a uma parada brusca, sem dúvida nenhuma, e a gente começou a olhar para dentro, e nesse caso, para dentro da nossa família, né? Muito mais para dentro da nossa família, o que inclui as pessoas mais velhas. A gente foi obrigado a conviver mais uma vez e a exercitar de novo o amor, né? A ouvir essas pessoas, a ter paciência, porque, por exemplo, às vezes com os mais velhos é tão ou mais difícil que com os adolescentes, da gente explicar, não pode sair, você tem que ficar em casa, o coronavírus mata, né? E agora a gente nem tem mais grupo de risco, somos todos grupos de riscos e somos grupos de risco e somos todos vetores, ou seja, a gente pode, mesmo de forma assintomática, portar o vírus e contaminar o nosso próximo. E isso é falta de amor. A gente tem que compreender que, nesse momento, a gente é vetor, né? Todos nós somos vetores. E, por amor, a gente deve permanecer nessa quarentena, né? Isolado socialmente. Por amor, a gente deve fazer isso. E aí, a gente está sendo obrigado a conviver. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Não é? Conviver com os mais antigos, conviver com os mais novos, enfim. Exercício de amor. Acho que agora a gente está, nesse momento, exercitando o fato amoroso. Né? Mas e é um desafio, né? É um desafio, mas é um desafio que pode nos ensinar muito, né? É exercício de amor. Talvez se não fosse esse momento da história, né? Porque vai dividir a história, coronavírus já começou a dividir a história. Será que não é um tempo de começarmos a exercitar? Hoje na Páscoa, por exemplo, marca independente de religião, o mundo é dividido antes de Cristo e depois de Cristo, né? E a Páscoa é a ressurreição de alguém que se deu por amor, né? A história diz isso, né? E como que foi uma passagem de um povo para um outro momento? E será que não é essa Páscoa para nós vivermos e entender o que é o amor, o que a gente tem que voltar, quais os princípios que a gente tem que analisar para viver? Você acha que tem alguma coisa a ver? Eu quero deixar claro uma coisa assim, né? Só para 1/3 da população mundial é que Jesus Cristo, né? Essa figura do Messias, ele existe para 1/3 da população mundial que é cristã, né? Tanto católico, quanto espírita, quanto
eles são cristãos, quanto o Uhum. evangelho. Não é verdade? Então, assim, é só um Sim, terço da população mundial. Então, assim, mas todas as religiões, de uma forma ou de outra, pregam o fato, pregam o amor. Não é verdade? De uma uhum. maneira ou de outra, com dogmas diferentes, mas o amor é o que está no centro de todas as religiões. Você concorda comigo? Sim, sim. E aí, Com- mas o que a gente estava começando a falar na outra live, que a gente deixou para essa, foi o Hum, seguinte: as pessoas se equivocam. A gente estava falando muito dessa questão do amor romântico também, né? A gente começou hum. agora a falar sobre com a Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa, a gente começou a falar sobre o amor de uma forma mais ampla. Mas na semana passada, a gente começou a falar sobre os equívocos amorosos, não é, Irlânia? Isso. Em relação ao que é o amor para o homem e para a mulher. O que é um amor construtivo e o que é uma relação destrutiva, e que muitas vezes as pessoas consideram amor. Não é? A gente estava falando sobre isso. E aí, comecei a falar da psicologia positiva, principalmente de um livro chamado Amor 2.0, que a, a Bárbara Fredrickson Fredrickson. fala que amor é a atenção. Então, se alguém quer saber se será que ele me ama, né? Aí eu sempre pergunto, ele te dá atenção ou ela te dá atenção? Se ele ou ela, se um dos dois, se eles te dão atenção, eles te amam. Se eles não te dão atenção, eles não te amam. Então, assim, esse é um parâmetro para, se você tiver em dúvida, se alguém tiver em dúvida sobre o fato amoroso, pergunte se ele me dá atenção, ele me ama, se ele não me dá atenção, ele não me ama. Você leu o 2.0? Eu te indiquei Lili esse tá aqui, livro. aham, você me É, indicou, falando que eu eu fiz a acho minha biblioteca positiva. ah, esse livro ele explica como é que a Bárbara Fredrickson e outros pesquisadores foram entender, foram pesquisar a partir da neurociência o que é o amor, como é que funciona o nosso cérebro, como é que a gente funciona quando a gente está amando. E descobriu que quando eu te dou atenção e você me dá atenção, a gente produz um neurohormônio chamado ocitocina. E essa ocitocina é um hormônio, é um neuropeptídeo que está no nosso corpo inteiro. Então, ele pode ser medido, inclusive, pela saliva. Entende? E Uhum. aí, você pode medir pela saliva. Então, quanto mais eu te dou atenção e quanto mais você me dá atenção, mais ocitocina eu produzo. E a ocitocina é o neuropeptídeo liberado pela mãe quando ela vai ter o bebê. Ela libera a ocitocina. Quando ela amamenta, ela também libera a ocitocina. E isso faz com que o vínculo entre mãe e filho se estabeleça de forma mais contundente, mais eficaz. Então, se descobriu que a atenção produz ocitocina e a ocitocina é o neuropeptídeo do amor, né? que Hum. promove o amor. Além disso, quando eu presto atenção no que você está falando e quando você presta atenção no que eu estou falando, a minha área cerebral e a tua área cerebral, elas estão simultaneamente irrigadas, ou seja, elas funcionam de forma simultânea. Então, há uma sincronia entre nós. Isso é amor. Isso é amor. Muitas vezes, quando alguém diz assim, tem muitas situações desse tipo em consultório, né? Ai, Adriana, ele disse que está com ciúme de mim, que eu não devo fazer isso ou aquilo porque ele me ama, né? Mentira, ele Uhum. não se Mentira, ama, porque é mentira mesmo. o ciúme, o ciúme, quando, né, a pessoa fala, ai, mas ele me ama porque ele tem ciúme de mim. Não, amor. O ciúme não é sinal de amor. O ciúme é falta de amor próprio, nesse caso. Né? É falta de amor próprio. Então, a gente tem que entender como é que esses equipes... Por que as relações são tão disfuncionais? Por que as pessoas sofrem tanto e dizem que sofrem por amor? Não é. Muitas vezes é por falta de amor.
Porque Próprio. quando a gente ama de verdade, Milane, a gente respeita até o fato do outro querer ir embora. Né? Lembra? A gente começou a falar sobre isso. Lembro. Ei, você não... Lembro, e isso marcou a minha existência, estudando com você, né? Quando você falou isso. Por quê? Nossa, porque ele não pode me deixar. Como é isso que ele não pode te deixar? Eu amo ele, tem que ficar comigo. E aí vem muito aquilo que a gente falou, né? Vem me fazer feliz porque eu te amo. Lembra que a gente falou Pois desse você deságua em mim e eu oceano. Fala que é. coisa, né? A gente estava dizendo na semana passada exatamente são esses equívocos. Essa coisa eu vou te fazer feliz. Primeiro, impossível. Você não pode fazer ninguém feliz. O outro tem que se fazer feliz. Você já tem que vir feliz de casa para poder encontrar uma outra pessoa e dividir essa felicidade, potencializar essa felicidade. Essa coisa de que você espera, sem um grande amor eu não serei feliz. Nossa, garanta o seu amor. Olhe para o espelho e se ame. Pronto, está garantido pelo menos uma pessoa te ama, você mesma. Sabe? Garanta o amor próprio primeiro. Depois você arruma quem você quiser. Ou não. Né? Ou não, porque você tem esse direito também, né? Você Você tem se esse ama direito tanto que você vai. também. Enfim. Pois é. O que não dá é para você ficar atribuindo a sua felicidade, condicionando a sua felicidade a um amor inventado. Porque, na verdade, o que a gente percebe é que todos esses amores românticos disfuncionais, eles são platônicos, ou seja, eles estão no mundo das ideias. A pessoa idealiza um amor, idealiza, e tenta encaixar qualquer pessoa, um incauto que está passando na sua frente, dentro desse modelo. E aí, como a gente estava falando na semana passada, sai pedaço de gente para tudo quanto é lado, sobra gente. Porque é um amor que é um amor ideal. E amor ideal não existe. O próprio nome já diz. Se ele se tornar real, se o amor ideal se torna real, ele deixa de ser ideal, concorda? E aí a gente volta à questão do Platão. Platão diz, nós dizia, né? Diz porque é imortal. Filosofia Aham, platônica, né? é Então ele imortal. assim, existe o mundo das ideias e o mundo das coisas. No mundo das ideias, tudo é perfeito. Eu posso imaginar uma Irlânia perfeita no meu mundo das ideias. Mas quando eu encontro Irlânia, ela vai falhar, porque ela é um ser humano. Ela não é essa perfeição que eu imaginei. Não é verdade? E Sim. aí eu vou querer botar a Irlânia dentro daquele conceito que eu imagino, que eu penso, Irlânia perfeita, vai sobrar pedaço de Irlânia para tudo quanto é lado. A parte sua que não entra na minha idealização. E assim acontece nos casais. As pessoas ficam esperando alguém perfeito para amar. E se for imperfeito, não consegue amar direito. Entende? E o amor de fato, o amor de verdade, ele se dá nessa imperfeição. Sabe? É você amar até o que não presta em você. É o outro amar até o que não presta em você. Pode até falar, melhora nisso, melhora naquilo, mas você está vacilando aqui ou ali. Entendeu, Irlânia? É assim. Aham. A gente reconhece que o outro não é o teu ideal, porque não existe o ideal, porque quando vai para o mundo das ideias, ele vira real, né? Portanto, com defeitos. E aí você ama, escolhe amar, constrói amor, constrói uma relação mais saudável. Viu? Você quer Deixa eu falar? falar. Tem alguém falando? Pessoas, muito obrigada aí, galera. Vai perguntando, vai colocando. Eu tô lendo o comentário de vocês. A Adriana tem um canal no YouTube incrível que ela vai falar sobre vários temas. Ela está fazendo uma série de filmes lá, e aí é bem interessante um comentário. Por que eu estou falando isso? Porque um comentário da Carla vem falar do narcisismo, e você falou sobre a casa, né? E aí eu escutei o seu comentário, assisti o filme, voltei lá para ouvir o comentário, e aí tem aquele amor por si, que é do narcisista, que ele usa da fraqueza do outro para manipular.
e conseguir o que ele quer nesse filme, por exemplo, e no comentário que você coloca lá. E eu achei Olha, muito interessante, e quando ela fala do narcisismo, eu queria que você falasse sobre isso aí. é. Ó, meu canal, gente, vai lá, eu vou adorar receber vocês, que é a Papo Cabeça com a Adriana Santiago, e aí estou fazendo essa série que eu estou falando de transtornos de personalidade, transtornos de forma geral, né, de saúde mental, e faço comentário dos filmes, vou fazendo esse link. E comentei sobre a casa, né? O que acontece com o narcisista? Geralmente, transtorno de personalidade narcisista. Amar um narcisista é a coisa mais difícil que pode existir na face da Terra. E um narcisista amar o outro também é muito difícil. O melhor par para o narcisista, o par perfeito para o narcisista é alguém com auto-sacrifício. É alguém que se doa full time, né? Porque o narcisista, ele o tempo inteiro está centrado em si mesmo. E eu nem diria que ele se ama, não. Na verdade, ele tem um buraco narcísico, uma ferida narcísica aberta, e aí, para tamponar essa ferida narcísica, ele costuma diminuir o outro. Sabe? Então, se relacionar amorosamente com o narcisista é dificílimo, porque para ele se sentir bem, ele diminui o seu próximo. Ele diminui quem está próximo dele, porque ele, de fato, tem uma grande ferida aberta que ele precisa tamponar. E ele tampona diminuindo quem está perto, sabe? Outra coisa difícil mesmo é ter mãe ou pai narcisista, sabe? Porque destrói a confiança da criança. Porque o tempo inteiro está dizendo que ela não presta, que ela não é tão boa assim, que ela deveria ser melhor, que o primo dela é melhor que ela, tá. Então, essas pessoas têm uma dificuldade desse amor genuíno, esse amor como força de caráter, sabe? Esse amor da construção, esse amor da diferença. O narcisista não consegue fazer isso. Tanto que o Javier Munhoz, lá da casa, o protagonista da casa, quando ele perde o dinheiro, perde as coisas, perde o poder econômico, ele troca. Os narcisistas fazem isso. Eles trocam, porque as pessoas eles não conseguem amar as pessoas na diferença. Eles só conseguem amar o que eles veem como potência de dar valor para eles como pessoas. Você compreende isso? Então, por exemplo, aquela mulher lá da casa, a mulher do Javier Munhoz, já não servia mais, porque ela fazia parte de um quadro de pobreza que ele não admitia. Aquele filho, para ele, também não servia. Ele queria que o filho fosse magro, que ele emagrecesse, quer dizer, ele não estava preocupado se o menino, de fato, estava sofrendo bullying na escola. Ele queria que o menino emagrecesse para que ele fosse o filho perfeito e não aquele menino gordinho que ele não amava tanto. Entende? Não amava nessa diferença. Então, e aí esse personagem é um exemplo do amor esquisito, do amor do ideal, né? Do amor que não é o amor da essência, não é o amor da construção. Não é isso? Então, é muito difícil, né, a gente conviver com narcisista. Você conhece algum, irmã? Poxa, tem uns espalhados por aí, eu faço curva para ir desviando. A Bora Sônia desviar. está aqui, Simone Ribeiro. Simone Ribeiro está lá em Portugal, ela adora falar de amor também. Tem uma pessoa que eu não conheço, mas você conhece. JB Santos, eu não sei se é um menino ou uma menina. É Thiago Santos. Simone, olha, Sandra Conceição. Suelen, Verinha, a Sônia você já falou, a Carla. Podem perguntar. A Carla tá falando que o que é perfeito para um não é perfeito para o outro, né? Mariana Zogby. Mariana, ela morou. Mariana, lá de Tenente Jardim. Olha, velhos tempos de Tenente Jardim.
Vem cá, o que é perfeito para um não é perfeito para o Não é outro. Eu queria perfeito dizer para o que outro. perfeito não existe, só existe no mundo das ideias. Ó, as boas novas aí, gente. Perfeito não existe. Mas perfeito não existe, Tiago Santos. Olha, não existe perfeito. Só aqui, olha, só aqui no mundo das ideias, quando a gente busca a perfeição em alguém, a gente está fadado ao fracasso. A gente não vai conseguir amar direito. Ou você decide amar, incluindo os defeitos, ou você desiste. Fica aí na sua casinha, ó, sem amar ninguém. Por quê? Se amando, Não, né? Ou tentando se amar, né? hã? Ou Ou tentando tentando se se amar. amar, né? Não vai se amar, você sabe por quê? Quando a gente olha bem no espelho, que eu tenho um espelho bem aqui na frente, você fala assim, meu Deus, tu não é perfeita. Tu não é perfeita, mas eu vou amar o que é bom em você e vou tentar. Eu tô falando para mim mesma, né? E vou Aham. tentar melhorar o que não é, né? Sandra Conceição. Perfeição só em Deus. A gente tem que discutir isso também, mas não é a hora da gente discutir isso. Perfeição só no mundo das ideias. Só no mundo das ideias. Eu vou dar o exemplo de novo. Por exemplo, esses óculos aqui, ó, de sol, ele era perfeito quando alguém idealizou os óculos. Quando alguém idealizou esse par de óculos aqui, ele idealizou perfeitamente. Quando alguém foi fazer o par de óculos, não estava igual ao que alguém idealizou de forma perfeita lá no mundo das ideias. E ele veio imperfeito. Veio para o mundo real, portanto, imperfeito. Sabe? E quando você fica, às vezes o marido ou a mulher, né? Ele é bom numa coisa e é péssimo em outra. Só que a gente não admite isso, a gente quer que o outro seja bom em tudo, né? Não é Então, verdade? eu nessa busca aí de amor, né? De amor, foi interessante que aí eu vi essa visão do amor, que era paixão, que era construção. E eu encontrei esse livro aqui, A Essência do Amor do Osho, que ele é incrível, assim, e ele fala muito sobre a questão dos pais, né? O quanto que o filho ele é amado no momento que ele faz o que eu quero. Então, se ele age da maneira que eu quero, a criança ela é. E aí ele fala assim: a criança não é vista como uma pessoa, ela é vista como um problema quando ela discorda. E se ela ficar quieta, é boazinha. Se não grita, nem faz nenhuma travessura, ótimo. Se fica, e se ficar como a criança deve ser. Logo, não existe amor, existe a projeção de algo. Menina, tô falando? Olha aqui, eu também amo o Osho, mas vamos falar isso baixinho aqui, porque o Osho é uma figura muito polêmica. Hoje o quê? Osho, eu amo Osho, adoro, mas vou falar Aham, baixo. Osho é uma figura polêmica que montou uma polêmica. espécie de seita aí, né? Mas eu adoro esse Aham. livro do amor. Recomendo esse livro do amor, porque eu acho super sensato o que ele diz, Irlânia. Exatamente o que eu falo. Porque quando você tem um filho, depois você lê para mim essas perguntas aí que as pessoas estão falando, eu tenho um monte de gente Aham, falando aqui. claro, claro. Aham. Irlânia, quando alguém vai ter um filho, a pessoa já programa tudo. Meu filho vai se chamar fulano, ele vai fazer judô, ele vai torcer para tal time, ele vai isso, vai aquilo e vai aquilo outro. No mundo das ideias, o filho perfeito. Aí o filho nasce e ele não quer fazer judô, ele quer dançar balé. Mas o pai diz, como assim? Dançar balé é coisa de viado. Você não vai dançar balé, não. Coisa de macho mesmo é torcer para o Vasco e jogar futebol. Só que o menino não quer. Ele não quer, ele não pode, ele não tem talento para isso, ele tem talento para dançar balé. Então ele vai ser um bailarino frustrado, ele não vai ser nem o jogador de futebol, bom jogador de futebol, e nem o bailarino que ele desejaria ser. Eu vou te contar um caso que aconteceu. Eu fui atender um menino de 10 anos de idade. Ele tremia, transtorno de ansiedade generalizada com 10 anos de idade. Ele tremia assim, ó. A mãe era uma desenhista de quadrinhos evangélicos, de revistinha evangélica de quadrinhos, e o pai um grande empresário, na verdade, o padrasto, um grande empresário. E eles faziam parte de uma igreja evangélica. O pai ele estava pretendendo ser líder nessa igreja e o menino tocava bateria na igreja, inclusive.
E esse menino amava jogar futebol, só que ele não podia. Ele era botafoguense, mas ele não podia jogar futebol, a não ser que tirasse, no mínimo, 9 em todas as matérias. Conclusão, ele conseguia tirar 9 em todas as matérias? Óbvio que não. Óbvio, ninguém consegue tirar 9 em todas as matérias, né, para poder jogar futebol. E aí, transtorno de ansiedade generalizada. E aí, os pais levam a criança para a gente consertar. Conserta aí para mim, que está dando defeito. Não é verdade? Sim. Quando, na verdade, o defeito é estrutural. As pessoas não amam aquele sujeito do jeito que ele é. Amam o que ele gostaria que ele fosse. Sabe o que essa criatura, depois de umas 4 sessões, disse para mim? Com 10 anos de idade? Adriana, eu acho que meu pai, padrasto, né, quer que eu seja bom não para mim, mas para ele parecer bom. Compreende? Não era pelo bem daquela criança, como diria hoje, que ele quer. Não é, é para o bem dele, é para ele parecer bom na instituição religiosa que ele pertence, né? Na vida, é para inglês ver. Porque quando você ama alguém, você escuta, você dá atenção, o que você quer ser, quem você é. E aí a gente estava falando também na semana passada, a criança não tem querer. Criança tem querer, sim, senhor. E é amor você olhar para a criança e permitir que ela se expresse. Isso é amor amoroso, né? E quando que você fala, falando? se você fala, permitir que essa criança se expresse, permitir que essa criança se frustre para crescer, o que é isso? Como é que é? Permitir que a criança se expresse, né? Se expressar, é isso? Se expresse, diga. Porque as crianças, elas não nascem tábula rasa, como se imaginou há um tempo, né? Ou seja, nasce uma folha em branco e você vai imprimindo coisas e ela vai sendo o que você deseja. Não. A criança nasce com um temperamento diferente, ela nasce com inclinações, ela nasce com talentos diferentes. Portanto, ela tem querer, sim. Agora, ela pode querer algo, ela pode querer pular do quarto andar? Não, ela não pode botar uma capa e pular. Não, a gente tem que dar limite, né? Aliás, a limite também é dar amor. É você dizer não. Mas dizer não na hora certa e escutando quem é essa criança. Isso é um ato de amor. E aí, Elânia, pegaram de novo pesquisas em psicologia positiva e neurociência, pegaram um grupo de pais e crianças e mediram o nível de ocitocina, como eu disse, é o neuropeptídeo responsável pelo vínculo, né, pelo amor. E aí mediram o nível de ocitocina das crianças e dos pais, estava X. Puseram esses dois para brincarem, esses grupos, pai e filhos, para brincarem durante meia hora numa sala. Quando foram medir de novo, estava 3 vezes X, ou seja... Uau. O fato dos pais estarem dando atenção às suas crianças fez com que esse neuropeptídeo, o nível desse neuropeptídeo subisse. Ou seja, eles começaram a se amar mais por conta da atenção que dispensaram uns aos outros. Acredita nisso? Acredito, e é tão simples, né? É só você se desprender da sua agenda, e olhar para o outro, né? Eu trabalho com musicalização infantil, você sabe disso, né? Inclusive, o meu trabalho lá de conclusão de curso de psicologia positiva foi assim. E a gente aprende que a gente tem que se igualar à criança. Não ficar tão distante, eu tô aqui, você tá aqui. Não, você para tudo e você vai sentar e você vai ficar na altura. Você vai olhar nos olhos, você vai fazer atividade no qual a criança vai estar na mesma altura que você. E aí você entender que a neurociência diz que se eu faço isso, eu estou gerando amor porque eu estou dando atenção. E aí eu recebo isso e a criança recebe, é tão simples. Eu só preciso me desprender do meu ego grande aqui para olhar para a criança e viver com a criança. Né? Não tá naquela situação de que eu mando e você obedece, mas eu posso me igualar,
né, para falar assim, ensinar até a criança o que que é isso, né? O que que é eu não estar numa posição de autoridade distante, mas assim, eu sou autoridade aqui, mas eu posso interagir com você, crescer com você, contribuir com você. Não é E isso, é você, amor. é, você sabe que, pois é, e aí a gente fala das diferenças. Uma das melhores coisas, eu acho que o bullying devia ser tratado seriamente nas escolas de forma muito mais contundente do que tem sido, porque o bullying Uhum. não há nada mais amoroso que o bullying, né? E existe uma premissa muito equivocada que é somos todos iguais. E quando a escola vai trabalhar o bullying, vai dizer isso, nós somos iguais. Não, nós somos diferentes e ressaltar essas diferenças é absolutamente necessário para você amar. Você só pode amar na diferença, você não consegue amar na igualdade. Você tem que reconhecer que o outro é diferente de você e exercitar o amor nesse ato. Quando você diz somos todos iguais, a criança vai entender que se o outro é diferente, ele deve ser banido, ele deve ser espancado, ele deve ser xingado. Agora, quando você diz nós somos diferentes, sim, e daí, perde a força para o bullying. Você compreende? Ontem eu fui assistir um filme que eu nem fiz análise desse filme ainda, talvez eu faça, para falar sobre a questão do amor, que é 7 minutos depois da meia-noite. Quem não viu, veja. É um Vou filme sobre ver. amor materno. 7 minutos depois da meia-noite. É um filmaço, assim, sabe? De um menino que sofre. A mãe está morrendo de câncer e ele cria uns recursos subjetivos para lidar com isso. É muito interessante, né? Enfim, mas é porque a gente vai falar de amor, a gente fala de amor de uma forma muito mais ampla, fica muito pequeno se a gente fala só do amor romântico. Aqui, vem cá, eu tô aqui ainda ou eu saí? Tá. Você Eu tá tô, eu aqui, tô, tô tô ouvindo congelada? sua voz, mas tá carregando. Peraí, eu vou te colocar novamente aqui. Peraí. Foi. Quem sabe faz ao vivo e ao vivo sempre acontece essas interferências que nos fazem crescer. A gente cresce através das imperfeições. Coisa boa, né? A gente poder crescer, evoluir. Curiosidade. Adriana, vamos lá, ainda não, mas espera aí, eu vou voltar lá para colocar a Adriana para falar junto com a gente. Vai dar certo. Oi. Aê! Ah, Mas tinha umas perguntas lá que a gente não conseguiu a falar. Sandra falou sobre a questão de Paulo Freire fala da incompletude, né? Deixa eu voltar lá em cima para eu falar exatamente o que ela disse. Vamos lá. Carla, tudo bem? Tem Josi Reis, Ai, Carla Carvalho, Simone Tavaí. tem galera aí muito boa. Paulo Freire fala muito da incompletude do ser humano. Que o ser Sim, humano. e a gente vive na ilusão. Aliás, amo Paulo Freire, né? Amo Paulo Freire. É, O que acontece? Claro que a gente é incompleto e equivocado, porque vive a vida procurando uma completude. Quando você se sente completo, você para. Esse buraco existencial que a gente tem é importante para a gente poder até se movimentar, não é verdade? Então, Verdade. a gente é incompleto e que ótimo. Senão a gente fala, opa, estou completa, vou ficar paradinha aqui, não vou estudar mais nada, não vou pesquisar mais nada, porque eu estou completíssima. Então, a incompletude é necessária para a gente, inclusive, adquirir saber, para, inclusive, aprender a amar. Não é verdade, Ilana? Verdade. A gente tem o movimento, a vida é isso, né? É igual andar de bicicleta, se parar, você cai. Se completar também. Então, não há uma insatisfação mesmo. E outra coisa, quando você casa com alguém e acha que você se... Quem é que está me mandando beijo?
Ai, agora Barbosa chama-se Barbosa. Ah, é Laua. Tereza. Essa foto eu conheço. Barbosa, eu não. É Tereza lá de Minas Gerais, tu acredita? Que ela é de Minas, minha Que aluna lá em. legal! A Que internet faz isso. delícia! E que delícia a gente encontrar esse pessoal aqui. Simone em Portugal, Tereza em Ó, o Minas. Marcelo tá falando que na escola do filho eles adotaram essa semana sobre aceitar as diferenças. Que ser diferente é legal. Sua fala, Adriana, confirma que meu filho está na escola certa. Não tem a Então, menor assim, Não tenho a menor dúvida por que a gente tem que ser igual. Olha como eu e Irlânia somos diferentes, tudo de bom, tudo de lindas e totalmente diferentes. Não é totalmente verdade? diferente, E com essa certeza. diferença, não é porque eu amo a Irlânia e a Irlânia me ama, eu acho, que a Não, eu gente tem amo. que ser igual, né? A gente não precisa. E olha, Marcelo, assista esse filme 7 minutos depois da Minutos. meia-noite, que é super legal, que é o quanto, na verdade, é super metafórico. Deixa eu só contar assim rapidinho, não vou dar spoiler, não. Aham. Mas é logo no início, esse menino, ele tem uma mãe com câncer, mas uma mãe super atenciosa, e ela está morrendo, né, de câncer. Ele tem 10 para 12 anos de idade e começa a fantasiar com uma árvore que fica perto da casa dele. Então, ele fantasia. E, na verdade, quem dá para poder lidar com essa situação tão difícil, né? E ele sofre bullying na escola e ninguém vê isso. Ele é espancado todos os dias na escola. Mas é o amor materno que faz com que ele construa uma subjetividade forte para lidar com esse momento tão difícil que é a morte da mãe. É super legal, super legal. Quem tem filho tem que ver. Eu Na vi um verdade, filme ontem. é super legal, super bom. Eu vi um filme ontem também que fala de amor, amor e amor, que é o Milagre da Cela 7. Maravilhoso. Maravilhoso, Outro filme maravilhoso. Um maravilhoso filme de amor que é incrível também. de Agora, amor Adriana, genuíno e de amor na diferença, né? na Amor na diferença. diferença e genuíno de verdade, muito lindo, muito lindo, muito lindo. E assim, aquela avó, e aí eu vou falar da avó, não vou dar spoiler, mas assim, ela ensinou a menina o que é amar e ela coloca frases e palavras que faz com que a menina olhe para o pai de uma maneira extraordinária. Isso significa que a gente pode sim ensinar o outro a falar assim, ó, ele é assim, mas ele te ama, ele faz diferença, e ressaltar o que há de bom no outro. E a psicologia positiva faz isso, né, Adriana? A gente Totalmente. entendeu o que tem de bom no outro, não valorizar o que há de ruim, mas fortalecer os pontos fortes, as forças de caráter, as virtudes, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é. E aí a gente volta à história, né? Que igualdade é essa que está se pleiteando, né? Que igualdade é essa que está se pleiteando? Lá no Milagre, é um filme turco, a Netflix nos livrou dos filmes americanos somente, É né? Então a gente verdade. tem a possibilidade de conhecer outros modos de arte, né? E esse é um filme turco, bacanérrimo. E quando a avó vai explicar para ela fala: meu pai é diferente, ele é lindo, ele tem a mesma idade que você. Ninguém tem um pai assim, com a mesma idade. Ele tem a mesma idade que você. E a menina começa não, já tinha um orgulho imenso daquele pai. Meu pai. Então, ela ressalta, né, as coisas positivas que o pai tem, o pai exercita todo o amor, é amor genuíno, amor na sua essência. Quando ele quer ver a mochilinha e quer comprar para a menina, né? É E tão lindo. ele vai empreender para gerar recursos para comprar a mochila. Gente, é lindo. É Veja o lindo, é lindo filme. mesmo. Assista. Mas, enfim, então a psicologia positiva, ela justamente preconiza isso. Nós somos diferentes. Eu, quando dou aula, eu digo o seguinte: quando eu dou aula de positiva ou de esquemas, eu falo, você precisa se tornar verbo. Você tem que ser verbo, você não pode ser sujeito nem assujeitado. Então, Irlânia tem que irlanear, Adriana tem que adrianar. O que significa isso? Eu tenho que me conhecer para ser exatamente o que eu sou. Eu tenho uma paciente maravilhosa, uma psicóloga,
que ela trabalha com comunicação não violenta. E ela é a Ai, cara da comunicação não violenta. Ela é aquela pessoa assim, ó, ó. doce, coerente, ela é coerente mesmo. Eu posso. Eu posso trabalhar comunicação não violenta? Não, eu não posso, porque eu sou muito contundente. Não que eu seja violenta, mas não é o meu tipo de comunicação. Eu acho lindo. Eu falo para Uhum. ela, faça um curso, dê um curso, tal, 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 tal. Agora, se eu for dar um curso sobre isso, vai ficar capenga. Não vai ser eu. Eu não vou adrianar, porque eu sou muito contundente. Eu não estou dizendo que na comunicação não violenta não há contundência. Há contundência, mas eu sou Uhum. marca na porta. Tu sabe disso, né, irmã? Eu sou. Uhum. Entende? Então, o que eu digo é o seguinte: eu tenho que ser igual a essa pessoa que trabalha com comunicação não violenta? Não. Não, não tenho. Eu tenho que ser igual a você. A gente estava falando da questão religiosa. Você é uma pessoa religiosa, eu acho lindo. Eu tenho que ser igual? Não. Eu posso ser diferente de você e te amar do mesmo jeito, te amar nessa diferença. Não é verdade? Verdade. Tem um Agora pessoal você falando. falou algo para mim, algo para mim não, algo para todos que estávamos lá, né? Mas isso me fez ampliar as possibilidades dos meus relacionamentos, que é a questão da escala que a gente coloca, das condições que a gente coloca para ter um amigo. E isso Ah, você desconstruiu para mim. Então eu queria que você desconstruísse para o mundo também, porque isso mudou a minha vida. o que acontece? As pessoas economizam o amor. Menina, é uma economia de amor. Para odiar, todo mundo pode odiar com maior tranquilidade. Agora, para amar, aí tem uma história que fala assim: amigo, eu só tenho um. Eu conto nos dedos de uma das mãos a quantidade de amigos. Gente, para de economizar essa mixaria. Por que não ama as pessoas? Sabe assim? Aí um dia, eu acho que você lembra disso, eu sempre conto isso na aula, Santos. Eu sempre conto isso na aula. A Sônia Ramos também está aqui, eu amo a Soninha está aqui. Ela já deve ter ouvido essa história. E aí, a minha paciente disse assim: eu não tenho amigos, eu preciso fazer mais amigos, eu não tenho amigos, e não sei o quê. E eu disse para ela: e o que precisa para ser seu amigo, né? Ela tinha 50 anos, não tinha amigos. Ela falou: olha, amigo para mim tem que ser honesto, tem que ser carinhoso, tem que estar no meu lado na alegria e na tristeza, tem que isso, tem que aquilo. Eu falei: e você é assim para alguém? Ela disse, ela começou a pensar. Aí eu expliquei para ela: amor, é um amigo para cada coisa. Preste atenção, você quer ter amigo, você tem que entender que é um amigo para cada coisa. Um amigo para tomar chopp, de repente, o que você toma chopp, você não pode emprestar o dinheiro. Mas o que você pode emprestar o dinheiro, você não pode contar o segredo. Então, é assim. E aí, o que você gosta, você pode contar segredo, não pode ir ao teatro com você, porque ele não gosta. Mas ele pode. Então, você tem que entender que os amigos também são assim. Olha, um amigo para cada coisa, e ele pode ser o seu amigo, sim. Não tem essa. Amigo para mim tem que ser aquele que sabe de todas as minhas histórias, que é desde a infância. Não, amor. Não. Você pode ter amigo para tomar chopp, o outro para contar segredo, o outro para ir para a igreja, o outro para ir para o teatro, o outro para ir para o cinema. Não é verdade? É Pode verdade. ser isso. Não tem problema nenhum, está autorizado. Vocês querem documento? Eu dou o documento, ó. Depois que parar esse negócio de coronavírus, a gente vai lá no cartório e pode ter amigo, um amigo para cada coisa, sem problema nenhum, pode amar as pessoas. E o caloteiro, por exemplo, aquele amigo caloteiro, ele não é mal de todo. Ele não é mal de todo. A Simone está dizendo, e ficamos exigindo, o que ela disse aqui? Tudo em uma pessoa só. Tudo em uma pessoa só. Gente, vamos Sendo que parar com não isso, que somos tudo exigência é isso. essa? Hã? Sendo que não somos tudo isso. E não somos. E não somos. E a gente exige do outro. É igual para marido e para par romântico também. A gente exige que ele seja perfeito, mas a gente também não é. Não é verdade? É Então, o que verdade. é o amor? Onde vai dar? Porque me deixa assim. O amor é isso. O amor é sacar as diferenças e ser capaz de amar aí, nesse buraco, nas diferenças. Porque amar quando está tudo tranquilo é mole, né, Milane?
É Amo. verdade. O cara corresponde aos meus desejos, aos meus anseios. Meu filho tá tudo ali certinho, eu vou amar. Se ele vacilar, não amo mais, eu deixo de amar. Isso Então, é a pra gente, a gente tem 10 minutos ainda, mas eu queria falar um tema que me chega sempre, né? E eu escuto isso em todos os lugares. É que assim, eu amo você, eu me casei com você, eu sonhei em ter filhos com você. E aí eu separei, eu não quero mais te ver, eu não gosto mais de você, eu vou excluir você da minha vida, inclusive da vida dos meus filhos. E aí tem o lugar de quem fica com o filho que fala mal do outro que foi, e tem o outro que foi, que ama os filhos enquanto está comigo. Depois que ele foi, ele nem lembra dos filhos que ficaram. O que é isso? Isso é uma infantilidade. Isso é uma infantilidade espiritual, já que a gente está nessa fase. Tá? Isso é espírito verde, pelo amor de Deus. Isso é de um egocentrismo. Primeiro que, Irmânia, as pessoas têm que entender que não foram os filhos que escolheram o par romântico. Né? Então, se você se separou, se você brigou com seu marido ou filho, e você, com seu marido ou com sua mulher, e você tem filhos, teus filhos não têm nada a ver com isso. Quem fez a escolha, ruim ou boa e tal, foi um dos dois, né? Foram vocês. Então, seus filhos não têm nada a ver com isso. Você sabe que eu tenho paciente que manda recado? Diga para o seu pai que papapá, papapá. Gente, as crianças não têm nada a ver com a celeuma que os adultos arrumam. Então, é de uma falta de amor absoluta você falar mal. Pode ser o canalha que for, ou a mulher ou o homem. Falar mal de um dos pais para os seus filhos, isso se chama alienação parental. Alienação parental é quando você fala de um dos pais, fala mal de um dos pais para os filhos, né? Quando você fala do seu marido, o pai da sua criança, fala mal. Então, isso é absolutamente falta de amor. Ah, eu te amo, mas seu pai não te ama, não. Então, você também não ama essa criança. Se você está falando do pai dela, para ela, você também não ama essa criança. Ao pular. Né? Porque a criança não tem nada a ver com isso. Então, é uma absoluta falta de amor. Uma absoluta falta de amor. Você entendeu, Irlânia? É o custo do absurdo. Eu tenho paciente, por exemplo, que vai lá buscar, liga para o seu pai, manda ele sair do bar. Gente, a criança não tem nada a ver se o pai é alcoólatra. Liga para o seu pai, ó, que eu não quero falar com ele hoje, não. O que a tua criança tem a ver com isso? Seja adulto. E, olha, uma das coisas mais difíceis que tem da gente encontrar é gente adulta no que se refere ao amor, ao amar, sabe? É muito, 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 muito difícil. As crianças, essas pessoas estão infantilizadas porque a gente para de crescer quando falta o amor. Então a gente Alguém fica lá. colocou aqui, ó. Ah, botou a criança birrenta. Acho que foi a Simone. Colocou a criança birrenta. Criança birrenta, o que tem a criança birrenta? Ela colocou, quando você começou a falar dessa questão aí do amor, do que eu falo mal, é a criança birrenta, falando que a pessoa é a criança Sim, birrenta. está no modo criança birrenta, né? Está no modo criança birrenta. Porque existem modos, né? Existem modos, são umas entidades que incorporam no adulto, as entidades. É aquela que não cresceu, a criança zangada, a criança birrenta, a entidade que é ela mesma. E aí ela disputa com a criança, já viram? Que disputa com a criança, né? O lugar da infantilidade. Isso é terrível. E as crianças sofrem muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Ser criança não é mole, não. Não. Ser criança é duro pra caramba. Eu desafio alguém aqui me dizer que teve uma infância perfeita. Eu desafio alguém aqui me dizer que teve uma infância perfeita. A não ser que seja narcisista. Narcisista, ele inventa memória, sabe assim, coloca no lugar. Ah, não, a minha foi perfeita. Dificílimo. Porque a criança, ela não consegue se expressar, ela não consegue se defender do maluco que está perto dela. E se ela tiver sorte, tem um só. Se tiver sorte. Porque se tiver azar, meu amor,
Tem um monte de maluco para poder minar a segurança e a essência e o self, sabe? Dela, né? Dela mesma. Olha aqui, o Santos está querendo dizer como é que nós podemos resolver isso em um relacionamento. Santos, você se explica. Isso o quê? Exatamente. O que ele quer resolver, Irlanda? Me conta. É ele ou é ela? É ele, né? Você É já falou, ele. Thiago. Thiago, se explica aí. O que você quer resolver no relacionamento? Aí, Marisa entrou. Marisa Cabral, minha amiga também das antigas. Ó, Tudo Marisa. bem, Marisa? Aí, Deixa Fia, eu o ver se Santos ele está falou alguma digitando aí. coisa. A gente vai acabar, né? Porque tem um tempo, né? É, tá acabando já. Falta É, 4 minutos e meio. é. O que que eu sugiro? Primeiro, em relação ao amor, né? Se você vai amar alguém, esteja disposto a abrir mão do seu ideal. Ah, para Esteja resolver isso é disposto. resolver a criança birrenta que ele quer. E, menino, é complexo, aí é terapia, porque tem que saber por que essa criança é birrenta. A gente vai, É. depois vai ter que falar, tem que ser só sobre o esquema. Mas, voltando aqui, se a gente pudesse dar algumas dicas sobre amor, Uhum. primeira dica, olha aqui. Se você quer amar, comece por amar a si mesmo. E o que significa amar a si mesmo? Olhar no espelho e falar assim, olha, Adriana, você está de parabéns nisso, mas naquilo você tem que consertar. Eu te amo aqui, mas aqui eu acho que você deve... Enfim, você está... Ok? Então, a gente se Uhum. reconhecer como alguém imperfeito e se amar. Primeiro, amor. Depois, você divide com outras pessoas e vai amar o outro. Também na diferença, Ilane. Também na diferença. E não espere que o outro corresponda às suas expectativas ideais. Porque nem você corresponde às suas próprias. Você concorda com isso? Com E nem certeza. você, nem eu. Fala, ai, mas eu deveria, ai, mas não é verdade? Ah, mas eu não fui o que eu imaginei. É verdade, porque o que você imaginou estava no mundo das ideias. Você só pode ser aquilo real. Compreende isso. Sim. Então, assim, são dicas para amar, para produzir ocitocina. Entenda que o outro não vai corresponder às suas expectativas, nem você mesmo corresponde. Eu acho que essa é a primeira dica para você poder amar alguém. Se ame em primeiro lugar, se ame na diferença e depois ame o seu próximo na diferença. Exercita com o mais próximo. Porque senão você quer amar alguém que está lá do outro lado do mundo, fica mais fácil. Exercita aí, na tua casa. Aproveita a quarentena, exercita muito. Vai. Aproveita que tá aí, se ama, meu filho. Vai. Já que tá aí, já que você tá aí, estão dando sopa em casa, aproveita e se ama. Como? Na diferença. É isso, Elane, é o que eu tenho para dizer sobre o fato amoroso, né? Por enquanto, nessa 1 hora que a gente teve. 1 hora já passou. Passou, menina. Como é que pode, né? Esse Que assunto é gostoso, esse assunto amor, né? Eu gosto desse assunto. E aí comecei a compreender esse outro lado quando eu conheci você, Ai, coisa mais a linda. disseminadora de boas novas, né? Porque a gente fica Não aqui sou no mundo evangélico, mas trago boas novas. e entender que o amor é diferença, é limite, é respeito e é auto-amor primeiro, né? Primeira coisa, e aí voltando à questão da libido freudiana. Você precisa, para você, a libido é energia vital. Você precisa, tá aqui, e aí você bota no objeto. O objeto não quer o investimento libidinal, ele não quer o seu amor. Você pega de volta, pega de volta, coloca aqui dentro de você e depois escolhe outro objeto e pá, joga lá. Um pouquinho só, também deixa um pouco para você. Senão você fica melancólico. Né? Quem é Drica? Fala mais, adorei. Drica, xará. Thiago Gente, tá ali, Thiago falta tá participando. 40 segundos para acabar. E eu quero agradecer, Adriana. Muito obrigado por você ter aceitado o Adoro! convite. Muito obrigado. E esse vídeo vai estar no YouTube e eu vou postar lá e você pode assistir lá no Irlane Ribeiro Coach.
E, Adriana, você é legal. muito bem-vinda, pode voltar muitas vezes e eu Muito fico bom, me feliz. convida que eu venho. Um beijo enorme, não esqueçam de se inscrever. Só tem 100 e pouquinhos inscritos, eu quero mais. Eu quero falar de cinema, e psicologia, e amor, e afeto, e essas coisas todas que eu gosto de falar.